Eu acho que é uma dúvida de muita gente, se a empresa que distribui muito dividendo, né? Eu acho que até teu pai fala muito sobre empresas vacas leiteiras, assim. Uhum. Ela não deveria, de repente, estar investindo para ela crescer mais? Ou quer dizer, então, que ela parou de crescer, não quer? Como que vocês enxergam isso? Pois então, vamos começar do começo. Então, quando teu pai comprou as ações, explica pra gente, ou pra quem tá escutando a gente, o que são dividendos e por que as empresas pagam dividendos. Legal. Então, imagina que a empresa seja uma pizza, tá? E aí você corta em fatias e cada fatia dessas são as ações. Então, representam o menor capital de uma empresa. Quando você vem à bolsa, que é uma grande prateleira de oportunidades, e você compra uma ação, você está se tornando sócio dessa empresa. E aí você precisa averiguar que existem vários perfis de empresas diferentes. Existem empresas que estão em fase de crescimento ou empresas que já são mais maduras. Geralmente, essa categoria de empresas mais maduras, o que elas fazem? Elas distribuem dividendos, que é a participação dos lucros, para cada um dos seus sócios. Então, quanto mais ações você tiver, maior vai ser o seu dividendo, né? E aí cada empresa tem a sua regra de distribuição, né? Trimestral, semestral, um percentual ali que pode estar escrito em estatuto, inclusive, né? De quanto vai ser distribuído, que se chama payout. Então, tudo isso são características mais técnicas, mas muito fáceis de entender. Funciona como qualquer outro negócio. Vamos chamar a bolsa de vida virtual, mas de vida real. Se você quisesse comprar uma participação numa padaria, por exemplo, essas seriam coisas que você deveria ver. Poxa, será que essa empresa ela tem lucro suficiente para remunerar eu aqui que sou sócio, que estou tomando risco, né? Então, o dividendo é parte da remuneração do sócio. Muito Adorei bom. a didática, Não é gente. maravilhosa? Ó, com certeza, assim, tenho certeza que muita gente que tá ouvindo vai passar a entender a partir de agora, né, Ana? E até uma outra coisa que a gente tava falando aqui nos bastidores, que eu acho que é uma dúvida de muita gente, se a empresa que distribui muito dividendo, né? Eu acho que até teu pai fala muito sobre empresas vacas leiteiras, assim. Uhum. Ela não deveria, de repente, estar investindo para ela crescer mais? Ou quer dizer, então, que ela parou de crescer, não quer? Como que vocês enxergam isso? Não necessariamente, né? Falando assim de uma maneira bem básica, quando a gente vai avaliar uma empresa, o que conta para nós analistas são os fluxos de caixa que ela vai gerar no futuro. Aí você projeta isso para uma perpetuidade e traz a valor presente para você saber quanto que essa empresa vale hoje. Uma empresa de crescimento vai te prometer uma remuneração lá na frente. Então, por isso que ela chama de crescimento. Ela não pode tirar dinheiro do bolso agora. Ela precisa reinvestir em si mesma para que lá na frente ela te entregue tudo isso que ela diz que vale hoje. Uma empresa mais madura de dividendos, não necessariamente ela faz o contrário. Ela adianta para os sócios essa remuneração em termos de dividendo no presente, né? Então, por quê? É sempre, óbvio, muito importante entender a característica de cada um dos negócios, né? Então, empresas de energia, por exemplo, tem margens bem gordinhas, né? Quer dizer, vai lá, você tem a sua receita, o que sobra ali no final, que é a margem líquida, né, do lucro, ela é suficiente tanto para ela fazer CAPEX, ou seja, investimento de manutenção ali nas suas linhas, enfim, quanto para fazer novos investimentos, quanto para seguir ali a política certinho de remuneração do seu acionista. Mas isso não quer dizer que essas empresas não cresçam. Sim, dá para fazer as duas coisas, seguir Dá para fazer crescendo e distribuindo dá para dividendo. fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Depende muito da característica de cada negócio. Sim. Agora, existem empresas que, de fato, quando você está investindo numa empresa de crescimento, você tem que ter em mente que para você algum dia realizar esse lucro, ou seja, ter um lucro, algum dia você vai precisar vendê-la. A dos dividendos, não. Sim. A dos dividendos, você pode se dar o luxo de ficar com elas, de casar com elas por um longo período de tempo. Porque você sabe que vai ter ali um dinheirinho pingando todo trimestre. E aí, diferentemente dessas grandes porradas que as pessoas geralmente buscam em empresas de crescimento, no dividendo você vê a grama crescer. Sim. É maravilhoso. E essa, Sim, aliás, é a filosofia da GF, né? Exatamente. Não, uma de crescimento seria, né, acho que um exemplo, comprei uma empresa com uma ação a 3, eu vou vender quando ela chegar a 6. Ou uma de Isso. dividendos, ela pode, de repente, manter o valor da ação, mas ela está distribuindo. Mas ela está distribuindo, Perfeito. porque o retorno total dos sócios, do acionista, ele é composto de duas variáveis. Primeiro, o dividendo que você reinveste, que é aquela minha mesada lá dos R$300 que eu comecei a reinvestir, e a valorização do ativo em si.
Então, quando você somar os dois no longo prazo, aí sim você vai ver qual que é a sua real ou seu real retorno, né? Sim. Então, algumas empresas entregam geralmente tudo para um lado, que é só no retorno de variação da ação, outras não, outras isso fica um pouquinho mais equilibrado. Você vai antecipando esse ganho lá do futuro em termos de dividendo, fluxo de caixa, e cotação sempre segue lucro, sempre segue a rentabilidade, né? Se a gente está falando de longo prazo. Então, Perfeito. uma hora vai. E aí teu pai foi te ensinando tudo isso a partir dos Foi. 14 anos. Foi me ensinando. E foi ensinando na prática, né? Porque, de Sim. novo, se não tiver lucro, não tem a sua mesada no final do mês. Então, todo mundo na minha casa, era regra, era obrigatório abastecer no posto Ipiranga. Eu escutei isso num podcast, Era muito bom. obrigatório, assim, tinha uma guerra, assim, não, nós vamos no posto Ipiranga, porque... Então, quer dizer, assim, você começa a desmistificar aquela coisa, né, de empresa, de capitalismo malvado. Não, gente, é um ciclo de geração de riqueza. Sim, vocês estão participando, vocês são consumidores da Claro. empresa. Adoro a ideia do investir no... Desculpa, eu ia te interromper aqui, mas é muito bom. Porque, na verdade, você está consumindo daquela Sim. empresa que, a qual você é sócio e você sabe que aquele lucro vai voltar para você. Então, essa é a lógica exato. que ela está falando de todo mundo Sim. abastecendo Ipiranga. E era uma chance do meu pai, da gente ir no posto ir lá e ele me explicar, nossa, olha quantos funcionários, isso aqui, você viu quantos postos abriram na cidade e tal. E a gente ia discutindo, assim, em viagem de final de semana, meu pai sempre gostou muito de viajar de carro, né? Então a gente ia meio que sem destino. Vamos sair de São Paulo até Gramado, que é uma cidade que ele ama, e a gente ia parando no meio do caminho. Meio que sem roteiro, sabe? Sem roteiro nada, porque Só ele no posto Ipiranga. ia programando, gente, de acordo com as empresas que ele ia conhecer. Olha que demais. Aí ele falava assim, não, vamos por aqui, que a estrada é melhor e tal. Nossa, que curioso, uma fábrica da Randon. Vamos ver se a gente consegue visitar, não sei o que, tudo programado. Pensado. Então, foi assim, um baita privilégio, uma oportunidade, sabe? De você desmistificar essa sopa de letrinhas que aparece no home broker, né? Na tela, quando você vai investir, né? E você trazer para a realidade, que nada mais são do que empresas que geram empregos, que geram riqueza, né? Tanto para os stakeholders, enfim, como seus acionistas também, Sim. né? Para todo o ciclo. Aqui eu queria pegar 2 recortes do que a Luísa está falando, que eu acho que são bem importantes. O primeiro é a história da gente conhecer as empresas que a gente está investindo. A gente já falou bastante disso, Total. né, Manu? Bastante. Porque tem muita gente que acha que é uma coisa tão abstrata, tão do mundo virtual, gostei dessa tua analogia, mas na verdade é do mundo real. Tem Essas alguém no empresas mundo estão real aqui. operando aquela, né? Fazendo a Exato. gestão daquela empresa. Então é Exato. muito interessante você olhar, como você sempre fez, né, Manu? Os bastidores, entender o funcionamento dessa companhia, quem são os concorrentes, quem é o público-alvo, Exato. como está o portfólio de produtos, porque isso vai te dando um pouco mais de pista para entender que tipo de maturidade que essa companhia tá, como ela reinveste, como ela cresce. É ou não é, Luísa? Exatamente. Como é que você quer entender preço? Quanto eu como, quanto eu vendo? Se você não entende o que a empresa faz, para quem ela vende, quais são os insumos, qual é o market share, sabe? Coisas que parecem de outro mundo, mas não são, né? Então, o qualitativo, ele tem um papel fundamental e vai ser ali o responsável por você fazer um filtro inicial, né? Quer dizer, de 500 empresas listadas, você vai ficar ali com 100 no máximo, e aí você vai afunilando cada vez mais nos seus filtros pessoais, né? Então, acaba se tornando um exercício Sim. legal, assim, sabe? Amei as dicas, É gente. Você demais. descobrir também o que você tá confortável em investir, né? Sim, Exato. total. muito Nem sobre todo isso. setor vai ser para você, né? Exato. Sim. Aliás, aí o segundo recorte que eu queria fazer é da questão do retorno do investimento. Tem muita gente que acha que o retorno de uma ação é só a valorização dela no tempo, mas o dividendo também é importante. Então, você deve olhar a curva de dividendos daquela companhia, dividend yield, como ela paga dividendo ao longo do tempo, qual é o percentual do lucro que ela divide. Isso tudo vai te dar pista de quanto você pode esperar de remuneração. E se você olha o dado histórico dessa companhia, principalmente de companhias maduras, você já tem mais ou menos uma ideia de quanto essa companhia fatura, como ela paga esses dividendos para os seus investidores, para os seus acionistas. Então, você consegue mais ou menos fazer uma conta. E um dos erros que a gente tem quando a gente faz investimento, a gente olha só uma variável ou só um tipo de remuneração e a gente esquece também da tributação que se tem. É verdade.